Opa, tudo bom? Essa aqui é a parte 2 de um vídeo que só ia ter uma parte, né? O que vocês viram ontem, vocês viram na segunda, esse aqui é o de terça, né? Vocês estão vendo hoje, terça-feira, para mim é domingo, para vocês já é terça. Eu decidi gravar a parte 2 do primeiro vídeo que eu gravei, que não é do Ficções, é de um conto do Ficções, esse pequenininho aqui de 10 páginas, que é o Biblioteca de Babel, né? Eu já expliquei no outro vídeo, se você quer saber sobre esse conto, veja outro vídeo lá, 45 minutos de muita informação. Enfim, para 10 páginas, né? Enfim, mas vamos lá. Eu decidi gravar esse segundo vídeo aqui, e eu tô gravando ele pela segunda vez, tá? Porque eu já gravei ele, só que eu tava com isso aqui, ó, pra cima. Aí eu falo, vocês não escutam. Aí eu falo, e vocês não escutam, e é inferno. Eu só fui ver isso. 20 minutos que eu joguei fora. Fui lá ver pros 17 minutos, enfim, né? Enfim, tá aí, né? Eu pagando mico. É, beleza. Eu tinha esquecido de falar uma parada lá, e é por isso que eu tô gravando esse segundo vídeo aqui, mas eu acho até bom, senão o outro vídeo já tem uma hora, né? Então vou falar aqui logo. Vocês devem ter visto já há alguns anos aquele filme, né, blockbuster, né, que é o Vingadores Era de Ultron, né? Então, assim, é aquele filme do robô do Ultron, né, que ele é projetado para ajudar os Vingadores a salvar o mundo, mas ele vira do mal e aí os Vingadores têm que salvar tudo, acabou. E eles criam outro robô bonzinho, que é o Visão, né, aquele que é vermelho e tem uma joia amarela na testa, né? Enfim, e aí eles lutam lá. O Ultron tem um monte de robozinhos que é tipo um hive mind, não? Uma mente de colmeia. Todos eles são o mesmo ser, mas com diferentes pessoas, né? Com diferentes objetos, diferentes robozinhos, diferentes cópias. E aí os Vingadores acabam com todos os Ultrons menos um. Tem um que tá meio manco, meio ferradinho, meio quebradinho. E ele foge pra uma floresta, mas o Ultron encontra ele. O Ultron encontra esse o Ultron, não, perdão. O Visão encontra esse último Ultron, né? E eles têm um diálogo que eu vou ler aqui pra vocês. Tem no YouTube também, se vocês quiserem ver, mas eu vou ler aqui pra vocês logo, né? O Visão chega e fala: Você tem medo da morte. Você é o último. Você é quem deveria ser o último. Stark pediu um salvador e ficou com um escravo. Stark, o Tony Stark, Homem de Ferro, né? Que é o criador dos dois. Ele criou os dois. Primeiro o Ultron, depois o Visão. Acho que nós dois desapontamos. Aí o Ultron dá uma risadinha, né? Faz um... Acredito que sim. Humanos são estranhos. Eles pensam que ordem e caos são de alguma forma opostos e tentam controlar o que não é possível. Mas existe certa graça em seus erros. Acho que não percebeu. Estão condenados. Sim, mas uma coisa não é bonita só porque é durável. É um privilégio estar entre os humanos. Você abusa da própria ingenuidade. Bom, acho que é porque eu nasci ontem. Enfim, esse é o diálogo, acho que vocês entenderam, né? Esse aqui é o Visão, esse aqui é o Ultron. Fui mudando de mão para vocês saberem quem que é quem, né? E aí eu achei interessante isso aqui, né? Porque a gente falou muito, eu falei tanto de ordem e caos, né? Na questão do Borges, aí eu lembrei, né? O vídeo acabou, eu fechei o vídeo, eu falei, caraca, gente, se a gente falar disso aqui, tinha lembrado, enfim. Que ele fala, né? Os humanos pensam que caos e ordem são de alguma forma opostos e tentam controlar o que não é possível. Isso nos lembra justamente o que acontece aqui, né, na historinha, que não é história, nesse testemunho aqui, né, nas várias anedotas, histórias, enfim, que ocorrem no, são vários tipos, né? Porque tiveram várias inquisições, tiveram várias expedições, várias queimas, vários suicídios. Então são tipos de histórias, são vários tipos de histórias que ocorreram é, antes e durante a vida do narrador, né, do narrador personagem. Todas elas misturadas de caos e ordem, e a gente não consegue traçar limite exato, né? Porque o ser, né, aquilo que é algo tem limites, né? Como é que você sabe que eu e esse celular não somos a mesma coisa, né? Porque você vê limites, né? Você sabe, ó, o panda, ele vai disso tudo aqui, oh, mensagem, Perdão. Vai tudo isso aqui, né? Até, sei lá, até os pelos da pele, até os pelos do couro cabeludo. Aí, se arrancar todos os pelos do panda, aí vai ser até a pele, né? Vai ser até a pele. E se tirar a pele, aí vai ser até o tecido muscular. E assim, seguindo adiante, né? Então, o que que é alguma coisa? Alguma coisa é tudo aquilo que se encontra dentro de determinados limites, né? O meu celular, ele é tudo o que está dentro desses limites aqui. Qualquer coisa fora desses limites físicos não é o meu celular. Pronto, né? Só que aí que tá.
Quando a gente não consegue identificar os limites físicos entre caos e ordem, fica complicado, né? Porque os livros e o que está escrito ali, os caracteres nos livros, os caracteres, as marcas pretas, os caracteres nas páginas, as páginas nos livros, os livros nas gavetas, as gavetas nas estantes, as estantes nas paredes, as paredes nos hexágonos, né, da biblioteca, são tudo uma coisa só. São tudo essa natureza, como pode dizer, essa existência não humana, essa existência extra-humana, tudo uma mesma coisa. E nela você encontra uma perfeita ordem, né, que são esses hexágonos e prateleiras e livros e balustradas de poços e banheiros e quartos para dormir em pé, escadas, pequenos corredores e escadas circulares infinitas para cima e para baixo. É, enfim, né? Existe uma super simetria, uma super ordem, é tudo igual e nisso também, sem separação física. Sem separação física você tem um monte de caracteres em 40, exatas 40 linhas, né? Por volta de 80 a 40 caracteres por linha, então por volta de 80 caracteres não tem um número exato de caracteres. Né? São 25 tipos, são 25 elementos tipográficos, né, contando com vírgula, ponto, espaço e outras 22 letras do alfabeto, né? E, e aí, só que você tem uma distribuição inigual, né? É um pouquinho menos de 80, um pouquinho mais de 80, a média é 80 por linha. E em cada uma dessas linhas você não encontra quase nada que faz sentido. Às vezes você encontra frases, palavras que são construídas, que existem em algumas das línguas que existem, dialetos que existem nesse mundo, né, que são os mesmos dos nossos, pelo que deu para entender, né, porque ele fala que tem o espanhol, tem o português, tem o tupi-guarani, então, né, e é tupi mesmo, é o guarani. Ele fala guarani, mas enfim, dá para entender que é tupi-guarani, né? É, então, você tá ali, um texto sem nada, que nada faz sentido do nada, tipo, não sei, deixa eu ver aqui, tem uma frase aqui, uma pequena palavra, eu acho rapidinho, só ler página, né? Então, tem uma pequena palavra aqui que significa alguma coisa. Ai, não perdi a página, perdi não. Cadê? Cadê? Aqui, ó, pão, pirâmide, permanente, cadê outra palavra? Não. Ah, enfim, você encontra várias palavrinhas. Aqui, o tempo das pirâmides, né? Não, o tempo tuas pirâmides. Do nada achou assim, ó. A gente encontrou, né? Aqui, ó. Mas antes da penúltima página, a gente encontrou essa frase. O tempo tuas pirâmides. O que significa? Não sabemos, né? Mas tem uma certa, alguma coisa ali. O tempo tuas pirâmides, né? Tem o verbo ser, né? É, dizendo possessão de um objeto, né? O tempo é as tuas pirâmides, enfim, o tempo, tuas pirâmides, ninguém sabe o que que é. Mas enfim, você tem, né? Você tem misturado, totalmente sintetizado caos e ordem nisso tudo, né? No universo extra-humano e também no universo humano, né? Só que os homens ficam procurando a ordem. Eles tentam fugir do caos. Outros não, outros dizem que só existe caos e eles abraçam o caos, né? Aqueles que se prostam diante de livros e beijam páginas que eles não conseguem ler e dizem que é um negócio místico. Então você tem aqueles que buscam só o caos e fogem da ordem, porque a ordem é para os malucos, e outros que passam 400 anos fazendo expedições para todos os cantos, procurando os limites disso tudo aí, procurando a ordem e tentam rejeitar o caos, né? Tentam totalmente rejeitar o caos. E eles ficam nesse esforço contínuo que é trágico, porque a gente entende, né, que é bem intencionado, mas logra mal justamente por causa do esforço deles, por isso que são esforços trágicos, né? Só que a gente tem duas visões disso. A gente tem a visão do Ultron aqui, né? Embora eles não estão comentando essa obra não, tá, gente? Estão falando de outra coisa, mas enfim. Eles estão falando da condição humana, né? Isso aqui ilustra de certa maneira a condição humana, então, né? Então ele vai falando aqui, né? O Ultron dizendo que eles estão condenados. E o Visão diz, sim, estão. Mas uma coisa não é bonita só porque é durável. É um privilégio estar entre os homens, né? Entre os humanos. E aí essa reflexão que fica, né? Por quê? Será que precisa algo ser imortal para ser admirável? Será que o efêmero não pode? Porque justamente o que o Borges e o Platão parecem pensar, e eu comentei do Platão no último vídeo também, Alegoria da Caverna, enfim, é que as sombras
não são algo admirável, né? As sombras, a busca pelas sombras não é algo, é algo que é risível, algo que é a marca da ignorância, né? Mas será que, mesmo sendo a marca da ignorância, mesmo isso sendo a marca da ignorância, será que isso é feio? Será que isso não é admirável? Será que, né? Será que isso também não pode ser belo também? Procurar a luz e as trevas, será que as duas coisas não podem ser belas, né? Não podem ser admiráveis, não podem ser igualmente corretas, né? Ou para além do bem e do mal mesmo, né? Isso é uma reflexão que eu deixo para vocês aí. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dar aqui, né? Até porque ela não é tão bem, não é tão bem estruturada assim, né? Então não tem porquê eu dar aqui, né? Eu não saberia justificar, né? É, E aí eu queria fazer um paralelo entre o nosso mundo e esse mundo aqui, né? Eu vou fazer um paralelo rapidinho aqui, que é das leis da natureza, né? Você tem Newton descobrindo diversas leis da natureza, e essas leis até hoje explicam muita coisa, ajudam a gente com muita coisa. Mas, dentro dessas leis que explicam muitas coisas, uma das consequências delas, se elas forem totalmente verdadeiras para todos os casos, em todos os lugares, se elas forem universalmente verdadeiras, né? O tempo e espaço é, elas compreendem tudo que existe em todo o tempo, em todo local, em todo momento do tempo, em todo local do espaço, né? Não aconteceria uma coisinha. Porque o nosso universo, a gente vê pelas descobertas astronômicas dos últimos tempos, da última decena já, né? Já faz 10 anos que a gente descobriu isso. É, que as galáxias estão se afastando cada vez mais rápido. Os corpos celestes estão se afastando cada vez mais rápido. E para o Newton, não era para ser isso, não. As consequências do que o Newton diz, se não me engano, ele mesmo diz isso, né, no princípio a matemática dele, era para estar desacelerando, porque tem esse impulso, esse elan que vem, sei lá, de um início comum, e aí vai desacelerando, 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 e até que começa a regredir, começa a retroagir até voltar, né? Então não pode estar acelerando. O que devia estar acontecendo? Ele devia estar lentificando, tá impulsando, tá indo rápido, mas tendo sempre mais devagar do que estava antes. Então, daqui para cá foi mais rápido, mas daqui para cá tem que ser mais lento, tem que ser assim, ó, tem que ser tipo assim, ó, entendeu? Vai ficando lentinho, bem lento, 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 quase parando, tá quase parando, quase, entendeu? Até começar a voltar, né? Perdeu a energia, perdeu o impulso que tinha e tá voltando. Isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo, tá indo cada vez, tá indo mais rápido, mais, tá indo geometricamente mais rápido, né? Então, mas é que tá. A gente encontra a ordem com isso. Se a gente descartar tudo que o Newton descobriu pra gente, a gente está perdendo muita coisa. Então, existe certa ordem, mas essa ordem parece não interferir em tudo. Parece não se encontrar em tudo que é canto. Se você já viu algum vídeo, alguma explicação ou leu algum livro sobre buracos negros, você vai saber, né, que os buracos negros eles são muitas vezes, a grande parte deles é explicada com conceitos da física, né, que parecem enxergar uma certa ordem no universo, mas é consenso dizer que num buraco negro existe um ponto de singularidade. O que que é isso? É onde aquilo que a gente conhece como absoluto e, e ordenado não existe, se dissolve. E, caralho, como assim? Absoluto condenado? É a ordem? Como é que a ordem não consegue penetrar ali? Né? Porque nem ordem não existe em tudo quanto é canto. Né? É, Mesma coisa na psicologia. Você vai ver, isso acontece muito na psicanálise, né? Principalmente na psicanálise, né? Obviamente desde o Freud, que dizendo que o ser humano ele é racional, né? Existe uma gigantesca irracionalidade nele, né? E a psicologia analítica, se não me engano essa é do Jung, mas não estou falando da do Jung, não. Foi a psicologia ou behaviorista, outra assim, dizendo que o ser humano é perfeitamente compreensível, perfeitamente racional. É muito fácil, né? Tipo, ó, você tem aquilo que, como é que chama aqui? Você tem, como pode dizer, compensadores e punições. Coisas que você, recompensas e punições, né? E aí, todo ser busca recompensa e punição, né? E você consegue treinar até certo ponto, até mesmo crianças com isso, mas tem uma parte ali que não entende isso. Tem uma parte ali que mesmo se você botar punições e grandes recompensas, eles vão continuar indo contra. E mesmo sabendo que vão tomar punições, mesmo tomando. E aí o behaviorista já não consegue explicar. E você tem o psicanalista dizendo que é tudo irracional ali, né? Que a racionalidade que existe ali é tudo completamente caótica, mas quando você vai ver com as pessoas, vai ver como é que elas funcionam na sociedade, existe uma certa ordem, né? As coisas, de certa maneira, funcionam.
né? Outra coisa aqui, vou pegar um exemplo de urbanismo, né? Urbanismo não, de geografia, né? Você tem zonas rurais em que tudo é muito meio caótico, né? Porque, não tudo, mas se você olhar para uma zona rural, as coisas parecem meio caóticas, né? Você não sabe onde é que começa, onde as pessoas vivem, onde as pessoas comem, enfim. Tem restaurante que é dentro da casa da própria pessoa, né? Então você entra lá no restaurante e do lado tem o quarto ali das filhas das filhas da dona do restaurante que é casada com o cozinheiro que está ali. E onde é que ficam o onde é que fica o frigorífero do restaurante? Fica no quarto deles, no quarto do casal. Então é tudo muito misturado, né? Eu já vivi em locais assim, já visitei muitos locais assim, é tudo muito misturado, né? Dá a impressão de caos. Você fala, pô, não tem estrutura nenhuma. Mas ao mesmo tempo, existe uma certa ordem, uma ordem que não é dita, mas é facilmente percebida, uma ordem bem intuitiva, uma ordem espontânea, orgânica, que é de, mesmo sem leis, mesmo sem uma constituição ali dizendo o que que é, mesmo sem ter alguém que seja aquele que exerce a lei, um policial, um xerife, coisa assim, você tem uma certa segurança. As pessoas sabem, né, elas sabem o que cada coisa significa, você tem uma comunicação ritualística, simbólica que funciona muito bem, né, que funciona perfeitamente bem. Você sabe exatamente onde você tem que ir, quando e como para que, sei lá, que você arrume amigos ou arrume um parceiro, parceira romântica. Você sabe o que você tem que fazer, né? Como é que eu faço para pegar a mulher? Não sei. Fala, pô, você vem aqui sexta-feira à noite, e aí você vê os rapazes dançando com as meninas assim, e vê uma menina que não dança muito bem, e vai dançar com ela, que você não sabe dançar, né? Vai dançar com ela assim, dança daquele jeitinho, ele tenta imitar, porque ela também vai tentar fazer isso. E aí vocês aprendem junto, enfim. E assim, tipo, sabe, mesmo que alguém te conte isso, você poderia descobrir isso facilmente. Não tem isso escrito em algum lugar. Isso é só o conhecimento comum, tácito, né? Inominado, porém inominável e compreensível e funcional. Funciona perfeitamente bem. Não tem um arquiteto por trás. E ainda assim, as casas são de tamanhos diferentes, proporcionais. As estradas, as pessoas fazem com os passos, né? Então a estrada, se as pessoas gostam de andar, não sei, não andar em linha reta para algum lugar, a estrada não é reta. A estrada ela faz assim uma curva, porque as pessoas gostam de ir para o lado e olhar a vista que está ali e depois virar um pouquinho e seguir. Tem estradas que eram assim só por isso, só porque as pessoas gostavam de olhar. Você diz porque eu também tinha feito isso. Ao invés de eu andar em linha reta na grama, eu via a estrada, vi que tinha uma paisagem, andava até a paisagem, olhava, cara, que bonito. Depois eu virava e ia. Aí a estrada faz uma virada assim. Nada a ver, pô. Nada a ver. E aí, enfim, deu pra entender. Existe um certo caos, mas também existe uma certa ordem. Mesma coisa nas zonas urbanas, né? Nas zonas urbanas você vai ter constituições, pessoas uniformizadas que asseguram a lei, né? Os policiais. Você vai ter pessoas mais ou menos uniformizadas também, né? Que, é, que criam as leis, pessoas aí já dá para dizer que são uniformizadas também, que vão julgar as leis, né? Que são os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. É, como é? Enfim. E você vai ter, tipo assim, você vai saber, né? Tem tantos bairros, a demografia desse local é tal, os tipos de pessoas que moram aqui são tantos, tem tantos imigrantes, tem tantos emigrantes, né? Pessoas que saíram, pessoas que vieram, a taxa de natalidade é tanto, a taxa de mortalidade é tanto, a taxa de assassinatos, enfim, vai ter números e dados que são atualizados constantemente para tudo, para ter o máximo de controle possível, tudo no papel para você poder saber. Você não precisa requisitar alguém. Você não precisa requisitar alguém, você não precisa falar com alguém. Você não tem alguém que entenda isso tudo. Me diz uma pessoa que conhece todos os dados que se emite a cada ano de São Paulo. De um ano só. Eu quero que uma pessoa só conheça todos os dados de um ano só de São Paulo. Qualquer ano que seja. Não precisa ser ano, não. Pode ser, sabe, dados de 10 anos atrás. Não tem um, cara. Porque é muita coisa, é muita coisa. Alguém que conheça todas as leis já escritas, né, que tem escritas naquele compêndio, gigante compêndio do Brasil. Não tem. Não tem. Dos Estados Unidos tem, porque são 10, né? Tem duas páginas, são 10 emendas e acabou. Mas cada lugar tem suas regrinhas, suas leizinhas ali, mas enfim, são 10 emendas, então dá para fazer de boa, né? Já no Brasil, não sei se vocês sabem, o maior livro do mundo foi escrito pelo judiciário brasileiro. Ele tem 45, acho que é 45 mil páginas e milhões e milhões e milhões e milhões não, é 45 milhões de palavras e não sei quantas mil páginas, dezenas de milhares de páginas, né?
E ele é um livro gigante, só tem uma cópia, né? E é uma cópia gigante, assim, maior do que. Cara, eu acho que é um pouco menor do que. É mais alta, mas é menos comprida. É menos comprida do que a sala que eu tô, né? Do que esse lugar aqui que eu tô na minha casa aqui, que é a sala, né? Então, assim, alguém que leu esse livro todo, conhece tudo ali, não tem nem o cara que editou, nem o cara que botou tudo ali, não tem como, é muita coisa, entendeu? E isso é o que é suposto regrar toda a Federação Brasileira, toda a República Federativa do Brasil, entendeu? Então você tem ordem expressa, mas é caótico. Pergunta para uma pessoa que mora num lugar de roça. Fala assim, você acha que isso aqui é tudo um caos? A pessoa fala, não, pô, não. Ó, você vai ali, e ali tem um negócio de comprar, coisa, comidinha ali, beleza. Ali tem lugar para pescar. Você pode ir na casa do Marquinho, tem aqui. É tudo muito ok, muito tranquilinho, né? A sensação que a gente tem é que não é de caos numa roça. Tô falando de roça, não tô falando de zona. Não tô falando de subúrbio, não tô falando de favela, não tô falando de zona periférica, eu tô falando de zona rural. Rural, zona rural, rural, rural mesmo. As pessoas podem dizer que é chato. Ah, é chato, nada acontece, aqui é tudo muito parado. Mas justamente porque é tudo meio parado, que não tem tanta dinâmica, não é tão caótico. Pergunta para alguém que mora numa grande cidade. Fala, você acha que a tua cidade é bem organizada? A pessoa fala, não, tem lixo por tudo quanto é canto, tem mendigo para tudo quanto é lado, essas pessoas não têm onde morar, coitado deles, tem muita droga, tem não sei o quê, tem piso esburacado, obra que não acaba, né? Enfim, mas você não pode negar que existe tanto caos quanto ordem nos dois tipos de lugares, na zona rural e na zona urbana, que esse caos e essa ordem se manifestam de maneiras diferentes e são inseparáveis. Inseparáveis, porque você não tem essa sensação caótica que a gente tem em centros urbanos sem essa perfeita ordem expressa que existe nos documentos e na hierarquia que estrutura na hierarquia nos muros, na arquitetura que estrutura toda a cidade urbana, a zona urbana, né? E a mesma coisa no campo. Você não tem toda aquela ordem tácita, aquela cultura, aquela tradição perfeitamente compreensíveis, intuitivas e funcionais, sem esse caos, como pode dizer, esse caos explícito, né? De você ver casas que não tem pé nem cabeça, que uma é maior que a outra, uma é diferente da outra, os materiais são diferentes, nada é parecido com nada, é tudo muito singular. E mesmo assim as coisas funcionam muito bem ali, né? Algumas coisas não funcionam, algumas coisas realmente sequer existem ali. Como na cidade, muitas coisas não funcionam e muitas coisas funcionam perfeitamente, né? Eu estou procurando tal coisa numa cidade urbana, você vai achar com certeza. No campo, puta que pariu, tem que ir lá pra cá do caralho, tem que ir lá pra muito longe pra conseguir achar, se vai achar. E pra achar alguém que te diga a direção certa de achar isso, meu irmão, puxa, que difícil que vai ser, hein? Então, isso aqui não foi um adágio não foi um adágio, um elogio do campo é, e um ataque à zona urbana. Não é isso que eu tô falando, não, gente. Eu tô dizendo que o caos e a ordem que existem nesses dois lugares, nesses dois tipos de lugares, é inseparável um do outro. Para finalizar aqui, uma metáfora que ajuda, uma metáfora heurística. Vocês já perceberam que eu gosto dessa palavra, né? Heurística, que significa, para quem não sabe, heurística significa explicar algo de uma maneira errônea, porém suficiente, né? Porém suficiente para ajudar na compreensão, né? A heurística, tudo aquilo que é heurístico é aquilo que é um bom começo e um péssimo fim, né? Então, seria como uma definição provisória. Ela está ali para te ajudar a encontrar uma verdadeira e melhor definição e depois ser descartada, mas ela, como ponto de partida, ela ajuda muito, né? Então, uma metáfora aqui é heurística para ajudar, né? É por isso que, se eu fosse usar como argumento, seria uma falsa analogia, mas aqui é uma analogia ilustrativa, né? Só para ilustrar, só para ajudar. Pensa num frasco que você bota água e óleo. Você vê as duas coisas bem separadas, né? O que o Ultron, não, o Ultron não, o Visão aqui, no filme dos Vingadores, no segundo filme dos Vingadores, parece dizer pra gente, e que o Ultron parece concordar, né? Na verdade, os dois concordam, né? O Visão diz e o Ultron concorda. E que é ilustrado aqui pelo Biblioteca de Babel, né, esse continho aqui do Borges, no Recolho Ficções, né? É, é que os homens eles parecem pensar, nós humanos a gente parece enxergar ordem e caos como coisas diferentes, não é uma coisa só, né? São coisas diferentes, assim como água e óleo num frasco, né? Água e óleo no frasco, você consegue dizer onde está a água, onde está o óleo. Tudo bem, as duas são transparentes e as duas são
e as duas são transparentes e as duas são líquidas, né? Então são muito parecidas. Mas a gente consegue, mesmo que com instrumentos, equipamentos, dizer aqui tem óleo, aqui tem água. Daqui para baixo, ó, aqui é óleo, aqui é água, porque não mistura. Porque não mistura, fica tudo de um canto, né? Mesmo que você tenha cantos diferentes, você consegue falar, aqui tem uma bolha de óleo, ela vai daqui até aqui. Você consegue dizer exatamente os limites onde é que estão, né? Então os homens parecem ver o mundo como os homens no geral, tá, gente? Os homens, humanidade, enfim, né? A humanidade, os homens, né? O homem parece enxergar o mundo nessa dicotomia, né? Nessa suposta dicotomia de caos e ordem. Alguns tentam abraçar só o caos, outros tentam abraçar só a ordem, né? É, e o que eles parecem estar dizendo aqui pra gente, os personagens estão dizendo, né? Tanto o narrador personagem aqui, que faz uma teoria que eu expliquei no último vídeo, né? Ele faz uma teoria que une as duas coisas, né? Que a biblioteca ela é infinita e periódica, né? O conteúdo que ela aborda, os discursos que ela consegue abordar para a gente são de um número limitado, embora sejam, né, 8 quadrilhões, 887 trilhões, enfim, aquele número que eu mostrei no último vídeo para vocês. Ela também é infinita porque não tem um limite para os hexágonos, né? Nem para o número de livros. O que está escrito no livro é limitado, e é repetido várias vezes. Então, o número de discurso é repetido, mas o número de veículos do discurso, né, de livros, e de prateleiras, e hexágonos e paredes, é infinito. Então, é tanto infinito quanto infinito e são a mesma coisa. Uma biblioteca sem livros não é uma biblioteca. E um monte de livros sem uma estrutura, né, de biblioteca também não é uma biblioteca, é só um montoado de livros. Então, para ter uma biblioteca, você tem que ter livros e estruturas que suportam os livros. Né? Biblioteca significava aquela estante. A etimologia da biblioteca é a estante que você põe livros, entendeu? Então, uma estante que põe livros que não tem livros não é biblioteca, assim, tipo, é uma estante vazia. Você pode botar outras coisas, né? É justamente porque você põe livros nela que ela passa a ser uma biblioteca, né? E é por causa dos livros estarem ali e pertencerem àquele lugar e serem usados, né? Serem tirados e colocados dali, que eles fazem parte da biblioteca, né? É, Então, o que está sendo ilustrado aqui e o que está sendo dito aqui pra gente, né, pelos personagens do filme, né, é que existe essa busca incessante, né, que a gente faz por duas coisas que parecem ser a mesma coisa, aparentemente são a mesma coisa, né, e essa busca não acaba nunca. E a visão do Ultron, que é uma visão que a gente pode ter, né, a visão pessimista, que é, pô, então é uma corrida que não acaba, eles estão condenados, né, e isso é uma corrida que não acaba e não acaba nunca, né, e os humanos vão morrer, né? Aqui ilustrado também diz que a quantidade de suicídios aumenta a cada ano. Doenças pulmonares, suicídios. Então as pessoas ou sem querer ou querendo morrem aos montes cada vez mais. E o Ultron diz, sim, eles estão condenados. Mas uma coisa não é bonita só porque é durável, né? É um privilégio estar entre os homens, né? Então a gente tem duas visões, né, disso aí que eu achei muito interessantes e eu achei que esse segundo vídeo aqui seria um ótimo complemento ao primeiro, né? De qualquer forma, espero que isso tenha ajudado vocês. Eu sou o Panda, esse aqui foi mais um vídeo do Universo Antares, acho que foi o oitavo, né, o oitavo vídeo, e vamos seguir, né, até o infinito e além, né, até o último hexágono da nossa biblioteca de Babel, que é esse mundo aqui, confuso, complicado, né? Não, gente, mentira, né? Enfim, isso é outra história. É, Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Ah, é. Caraca, eu esqueci, pô, esqueci. A metáfora que eu tava construindo. Para você imaginar algo sintetizado, pensa que num frasco de água, num segundo frasco de água, não vai ter água com óleo, vai ter água com alguma coisa que se dissolve na água. Se você já misturou alguma coisa que é passível de ser misturado a água com água, você vê que é quase impossível, se pá, impossível mesmo, de separar os dois e vira uma coisa só, né? É, Isso seria uma metáfora para a gente entender, né? Quando eu falo sintetizado, junto, unido, é- não dá para separar, né? Você pode juntar um casal, você pode, por exemplo, o Lucas. O Lucas e a Lívia são um casal. É o Lucas que faz vídeo aqui comigo aqui, o Lucas tem uma esposa chamada Lívia e eles são um casal. Mas assim, eles existem um sem o outro. Eles podem existir tristes, não sei, mas eles existem um sem o outro, né? Se a Lívia, não sei, morrer, o Lucas não morre, exato, né? Se o Lucas morrer, a Lívia não morre, né? Pode ser que uma coisa venha depois da outra, mas
Não é necessário, né, que um esteja vivo para o outro estar vivo. Isso de maneira alguma é necessário, né? E são corpos diferentes, são pessoas diferentes. Então, o casal Lucas, Lívia, é uma justaposição de corpos, né? É uma relação, mas não é uma fusão, não é uma fusão completa. Agora, a Sarinha, que é a filhinha deles, né? Essa fofinha, fofíssima Sarinha, ela é uma síntese. Ela é a mistura perfeita do DNA de cada um deles. Não tem tipo 50% papai e 50% mamãe. Não é tipo, ah, esse braço aqui é do papai e o nariz é mamãe. Não, é 100% os dois. 50% de cada sintetizado. Você vai tentar separar a Sarinha, você vai destruir a criança, pô. Você vai partir ela no meio e vai morrer. Não vai ter. Você não tem como separar a metade, a metade que veio do Lucas, do DNA do Lucas, da metade do DNA que veio da Lívia na Sarinha. Virou uma coisa só, sintetizou. Isso é síntese, síntese. Você não consegue desfazer, né? Algumas coisas, como por exemplo substâncias químicas, elas conseguem ser desfeitas, mas é quase impossível, é muito difícil e é caro, é difícil mesmo. E outras não conseguem. Tem substâncias que misturou, não dá. Não dá para mudar, não dá mesmo, né? Então, quando eu falo a palavra síntese, nesse vídeo, nos vídeos anteriores, se eu alguma vez falei, nos vídeos seguintes, lembre-se sempre disso. Pensem nisso, né? Pensem que algo é tão único quanto uma pessoa, quanto uma criança. Não dá para separá-la, né? Não é uma justa posição de corpos como é um casal, né? No caso eu usei aqui a Lívia e o Lucas, espero que me perdoem. Mas enfim, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Beleza, acho que terminei, né? Acho que tá bom já, acho que esse vídeo aqui tá com 10 minutos, 15 minutos a menos que o anterior, e eu acho que já tá bom já. Muito obrigado, gente, e até mais. Até amanhã, amanhã tem vídeo. Amanhã e depois da manhã tem vídeo, tá? Quarta e quinta tem vídeo, sexta-feira tem outra live, e bora, vou ver se eu consigo gravar o próximo hoje, senão eu gravo amanhã na segunda já. O vídeo pra quarta. O vídeo pra quarta e pra quinta. Até mais.